Oi, boa tarde pessoal. O assunto que temos hoje é este aqui, esses dois gêneros aqui. Vamos estudar aí as características desses dois gêneros, o conto e a crônica. Os dois são muito parecidos, tem algo de diferente, né? Vamos perceber aqui essas diferenças. O conto tem um enredo centrado no conflito, ou seja, o início, o meio e o fim da história, ou a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da narrativa, é toda centrada em uma única situação, em um só conflito. É uma narrativa curta e densa, densa quer dizer bem compacta. Só para a gente ter uma comparação, o livro O Pequeno Príncipe que estamos lendo é um romance, já que se trata de uma narrativa mais longa, 27 capítulos. Por outro lado, no conto, geralmente tem um capítulo só, você consegue ler em uma hora e meia ou até menos, e tem um único conflito, né? Lembrando aí que da leitura do Pequeno Príncipe, ele passa por várias situações, encontra vários personagens, né? Embora a gente ainda não tenha chegado nessa parte, visto que a leitura dos capítulos que fizemos ainda foram os capítulos iniciais. Bom, e o conto, a principal característica é a literariedade dele, ou seja, a relação com a ficção que tem no conto. Ou seja, um conto não é baseado em algo real, é mais algo da imaginação, do campo da literatura. Bom, por outro lado, a crônica é esse gênero híbrido entre literatura e jornalismo, atenção aí para o jornalismo, ou seja, tem que ter alguma relação com os fatos, certo? Embora tenha um pezinho lá na literatura, a crônica é mais relacionado com aquilo que acontece no dia a dia, aquilo que é fato, aquilo que é real, certo? Ele utiliza uma linguagem simples e próxima do leitor e retrata eventos e fatos do cotidiano, ou seja, aquilo que acontece no dia a dia. Nós já fizemos a leitura da crônica, né, que o cronista estava entrando em um bar e viu lá 3 pessoas acertando uma festinha de aniversário. Né? Você viu lá o que era uma crônica. Né? Bom, a atividade que teremos hoje é essa aqui. O conto ou crônica Felicidade Clandestina. A autora é a Clarice Lispector. Aqui eu destaquei bem que esse texto é desse gênero, conto barra crônica, ou seja, na conversa com alguns colegas aí da língua portuguesa, né, professores e professoras, aqui tem uma certa mistura, não é um conto propriamente dito e nem uma crônica. Né? A Clarice, uma escritora da língua portuguesa, tinha essa característica, né, essa narrativa de fazer com que aquilo que ela passava na vida dela, ou no dia a dia dela, transpunha para a literatura de tal modo que a gente não sabia o que é fato e o que é ficção. Tá? Esse conto Felicidade Clandestina, como vocês vão ler aí, conta a história de uma garota, né, que era apaixonada por livros, por leitura, e que ela tinha uma amiga, entre aspas, né, essa amiga era filha do dono de uma livraria que possuía um livro, né, As Reinações de Narizinho, que essa garota Clarice queria muito ler, né, mas vocês vão ver aí o que acontece com ela, né, o que impede ela de ter acesso a esse livro, certo? A Clarice Lispector, que é a autora desse conto e dessa crônica, através dessa leitura ela acaba identificando ela mesma com essa garota, né, que queria fazer a leitura desse livro. Por isso a gente fica na dúvida entre é um conto ou é uma crônica, porque ao mesmo tempo que há uma certa imaginação, uma literariedade nesse texto, parece que há também um relato da vida dela, né, da própria Clarice. Aí está aqui, conhecendo um pouco dessa autora, né, aqui são os vários rostos, né, que a Clarice Lispector tem. Uma das obras, um dos romances mais conhecidos dela é A Hora da Estrela, que conta a história de uma garota do Alagoas, que ela emigra. Ela sai do Alagoas para morar no Rio de Janeiro, né? Com aquela ingenuidade, passa por algumas situações lá. Né? A Hora da Estrela. Contando aí esse romance com 87 páginas, é o romance. E aqui temos um conto ou crônica que, como vocês veem, cabe em uma página só. Aí meia hora de leitura você consegue terminar, né, esse conto ou essa crônica.
Já o romance não, um pouco mais extenso, né? Uma narrativa já mais complicada, certo? Então, fica aí a atividade, só algumas orientações aqui. Aqui, ó, no tempo, você vai ler toda a crônica, o conto, e vai dizer em que tempo essa história acontece, né? É uma hora, é um mês, uma semana, enfim, você vai colocar aqui. O espaço, que são os locais onde os fatos ocorreram, né? Você vai dizer onde as cenas se passam. E o enredo, você vai escrever aqui em 4 linhas um resumo, né, de tudo o que aconteceu aí. Personagens, o narrador, se é um narrador em primeira pessoa, narrador personagem, ou narrador observador, certo? Você vai ler aí, identificar aí a figura do narrador. E nessa outra parte, copie do texto trechos que constam. A introdução. Olha, vimos aí na parte da redação que os textos se dividem em introdução, desenvolvimento e conclusão. Já no caso do texto narrativo, são 3 partes principais, que é a introdução, a apresentação dos personagens, a complicação ou desenvolvimento, né, que é, digamos, o protagonista, o personagem principal está lá e acontece alguma coisa que impede o personagem principal de realizar o seu objetivo, essa é a complicação. E o clímax é aquele momento de maior emoção, é quando o protagonista consegue resolver o seu problema. E o desenlace é como a história termina. Então, pessoal, leiam aí com calma. É uma crônica, um conto muito conhecido aí da literatura brasileira. É interessante também, vocês vão ver esse conto e essa crônica várias vezes, né, para quem tem acesso a livros, quem gosta de ler. É uma crônica e um conto bastante conhecido, né? Então, bom trabalho aí. Vou ficar aqui até 5 da tarde esperando aí por alguma dúvida que vocês tiverem pelo WhatsApp, ok? Até mais.